popular do mundo. Já pode abrir, você já sabe qual é o salmo de hoje. Salmo 23. Os irmãos que já abriram podem acompanhar. Os demais também vai estar aqui na versão NVI, tá? Que a gente vai observar hoje. Então, leiamos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Uma estação de rádio fez um concurso para locutores. E aí muitos excelentes locutores se inscreveram e se apresentaram ao vivo, né? Então, o primeiro tinha uma voz, uma qualidade vocal assim excelente. Fez uma boa leitura do Salmo 23. O segundo também tinha uma boa qualidade vocal, mas ele unia uma oratória impecável. E outros também conseguiam serem muito bons nessa leitura e trazerem aquela admiração dos jurados. Mas no final ainda havia um candidato. Ninguém dava nada por ele. Já era um senhorzinho, com a sua qualidade vocal já bem alterada pelo processo de envelhecimento. Mas ele também fez a leitura do Salmo 23. Ao terminar, a reação dos jurados foi diferente. Estavam todos chorando. A plateia inteira chorando. A diferença é que todos eles conheciam o Salmo do pastor. Mas esse conhecia o pastor do Salmo profundamente, assim como Davi, o salmista. Então, que o Senhor possa abrir o nosso coração nessa noite para um salmo tão conhecido assim, né? Não nos fazer indiferentes, não nos fazer apáticos, mas que nosso coração possa ser tocado nessa noite por esse salmo, que é tão conhecido por nós. É claro que todos aqui já conhecem também a sua interpretação. Mas nosso pedido hoje é que o Senhor venha tocar o nosso coração e que durante toda a semana, e por que não durante toda a nossa vida, nós possamos meditar e refletir nas mensagens desse salmo. Amém? Foi certamente com um coração transbordante que o rei Davi escreveu esse salmo inspirado por Deus. Ele tinha sido pastor de ovelhas. Então, por isso ele usa essa figura do pastor como uma metáfora para falar sobre o cuidado de Deus por seu povo. E nós, se Deus é o pastor, nós somos as ovelhas, né? Ovelhas dependentes totalmente de um pastor, dependentes de cuidado. E esse salmo deixa muito claro isso, que Deus cuida do seu povo, Deus cuida de você. E como Deus cuida de nós. Esse poema de Davi, inspirado por Deus, nos apresenta o Deus pastor, o Deus conosco e o Deus protetor. Vamos falar sobre alguns dos atributos de Deus e destacar esse cuidado que Ele tem para conosco. Vamos ver aqui os primeiros versos. Observe esses dois primeiros versos e veja que o salmista, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. É algo bem pessoal e naquela época, diferente de hoje, do nosso contexto
cada vez mais egocêntrico, na época do salmista, o valor da comunidade era algo muito forte. Então, perceba que falar em um tom tão pessoal sobre o Deus eterno, sobre o Senhor de Israel, era uma ousadia. Mas Davi fala, o meu pastor. Né? E é verdade. O Deus de Israel é o pastor de Davi. O pastor da igreja é o seu pastor. É aquele que é transcendente, mas também é imanente. Ele se assenta num alto e sublime trono, mas ele está aqui com você. É esse o pastor do qual nós iremos meditar nessa noite através desse salmo. É aquele que vai buscar uma ovelha que se perdeu. Esse é o nosso pastor. Mas nem todo mundo pode dizer, o Senhor é o meu pastor. Apenas aqueles que o próprio pastor escolheu. Apenas aquele que aceita a palavra de Deus, que ama a palavra do Senhor como uma ovelha que ouve a voz do seu pastor e o segue. Aqueles que, independentes dos seus gostos pessoais, independentes das suas vontades pessoais, eles preferem ouvir e preferem seguir a direção, a orientação do seu pastor. Assim como ovelhas também, negar qualquer outra voz que não seja a do seu pastor. Se você ama o evangelho e abomina o falso evangelho e qualquer coisa que se levante contra ele, você pode dizer, o Senhor é o meu pastor. Se você ama a igreja de Cristo, está com os irmãos, porque não dá para ser ovelha sozinho, há mais uma evidência de que você, como Davi, pode dizer, o Senhor é o meu pastor. E Davi, enquanto pastor de ovelhas, ele sabia que ele mesmo precisava de um pastor. Davi, enquanto rei, também sabia que dependia completamente do rei dos reis. Ele não confiava em sua própria força. E sempre que ele deslizava um pouquinho, fraquejava, ele errava feio. Nós sabemos dos pecados de Davi. Mas ele aqui se compara a uma ovelha. E ele diz, eu tenho um pastor. E o que uma ovelha pode fazer para se livrar, né, dos perigos, do urso, do leão? A única coisa que ela pode fazer é ficar perto do pastor. E é isso que o salmista queria fazer. É isso que o salmista fazia. E por isso que ele disse, se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa versão aqui da NVI, ela é coerente com a original. Ela nos dá a interpretação correta do texto. Que não é que nada que nós desejemos há de nos faltar. Não, essa interpretação ela é incorreta, mas o que Davi está dizendo aqui é que mesmo que nós desejemos algo que nós não venhamos a ter, mas nós temos em Cristo, nós temos em nosso pastor, no Deus pastor, tudo aquilo que nós precisamos ter. Ele nos supre. Não é a falta de algo, mas o ter alguém que nos satisfaz completamente. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação. E se ele aprendeu, é porque o contentamento não é algo que a gente nasce sabendo. A gente precisa, de fato, aprender que aquilo que o Senhor nos dá diariamente é aquilo que nós precisamos. E por mais que as ovelhas elas sejam tão tolas, elas não se deprimem como nós, pensando no amanhã. Elas seguem o pastor com confiança. A força para o amanhã não é nos dada hoje. O amanhã não nos pertence. E o pastor, ele tem todos os direitos sobre a sua ovelha. Se a ovelha vai morrer ou viver, isso quem decide é o pastor. Então, ao invés de nós queremos correr adiante do pastor, nós devemos tomar a nossa posição de ovelha e seguirmos a sua vontade. Estarmos sempre seguindo e não tentar correr adiante. E quando verdadeiramente Deus é o nosso pastor,
nós estamos em nossa posição de ovelha, nós não seremos guiados por nossa própria ansiedade. Quando verdadeiramente Deus é o nosso pastor, a nossa mente encontra paz. E por isso nós podemos dizer: de nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor. O mundo exige muito de nós, né? Nós somos rodeados por cobranças, por tentações, por ostentações, por ambições internas, por afazeres mil que nos impedem de descansar. Mas o pastor aqui quer nos fazer repousar e nos conduzir a águas tranquilas. Será que é isso que nós queremos? É isso que Ele quer para nós, as suas ovelhinhas teimosas. É Ele quem, em verdes pastagens, nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas. É Ele quem restaura o nosso vigor, quem refrigera a nossa alma. O jugo dele é suave. Nós podemos largar o jugo do mundo, que é cruel. O fardo dele é leve. Nós podemos largar o nosso, que é pesado. Nós podemos confiar totalmente nele. Ele nos dá repouso e tranquilidade. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Meu irmão, minha irmã, se está tudo bem, se você está passando pelas águas tranquilas, pelos vales verdejantes, aprecie esse momento. Não vamos, quando nós estivermos passando pelos vales verdejantes, não vamos inventar problemas, preocupações, vamos apreciar, porque a bonança também é dádiva de Deus. A vida não é feita só de problemas. Nós devemos apreciar esses momentos. E nós não dependemos da força do nosso braço, nós não dependemos da saúde do nosso corpo, de um político ou do emprego dos sonhos para dizermos que estamos tranquilos. Nós conhecemos certamente pessoas que estão passando ali pelas águas tranquilas, né? Está tudo bem, mas internamente elas não estão bem, estão aflitas, estão desesperadas, ansiosas, mesmo quando está tudo bem. Nós conhecemos pessoas ricas, mas tão pobres emocionalmente, porque nada aquém de Deus pode satisfazer o nosso coração. Não é a circunstância, não é o caminho em si, as pedras no caminho, mas quem está conosco. As águas agitadas, elas costumam assustar as ovelhas. E aí, por que será que a Bíblia faz esse tipo de comparação, né? A ovelha é bicho medroso e o ser humano mais ainda. E nós sabemos que preocupação é uma fonte de doenças, né? O que o salmista fazia? Será que o salmista era diferente de nós? Será que ele era aquele rei, né, com todo o seu poder, né? Será que ele não temia seus adversários? Será que ele não se sentia inquieto, agitado pelo medo? Certamente. Até mais do que nós, tinha motivos para isso. Ele falava com a sua alma. Por várias vezes nós lemos nos Salmos, o salmista falando com a sua alma: descansa, alma. Louva ao Senhor, alma minha. Aquieta-te, alma, tu tens um Deus que cuida de você. E nós já conhecemos as Escrituras inteiras, nós conhecemos o Sermão do Monte, que Davi nem tinha acesso na época. Nós sabemos o que Jesus disse. E ele disse: Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.
O nosso pastor cuida de nós nos mínimos detalhes. Cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado por Ele. E é claro que o fato de Deus ser provedor, né, o que nós lemos aqui no Sermão do Monte, não justifica o fato de nós sermos acomodados ou até nem querermos trabalhar. Trabalhar é uma ordenança. O pecado está na falta de confiança em Deus, em nos preocupar com o amanhã, com aquilo que nós não conseguimos controlar. Aquilo que nós controlamos, nós devemos controlar. Aquilo que exige esforço nosso e que Deus nos deu capacidade para tanto, nós devemos fazer e entregar a honra àquele que é digno, àquele que nos capacita. Mas aquilo que nós não controlamos, as guerras no mundo, as pandemias, o dia de amanhã, o milagre que nós esperamos e que nós não podemos fazer, nós devemos entregar ao nosso pastor. Ele sabe que nós somos ovelhinhas medrosas, mas Ele nos deixou a sua palavra para nos guiar. E se o nosso coração não encontra descanso, vamos nos perguntar, nós temos nos alimentado de quê? Nós temos nos alimentado dos pastos verdejantes providenciados pelo nosso pastor? Nós temos bebido da água da vida? Jesus é isso para nós. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é tudo que nós precisamos para sermos nutridos espiritualmente. E esse vigor espiritual, ele não está desassociado do resto da nossa vida. Muito pelo contrário, toda a nossa vida depende desse vigor espiritual. E se nós estamos descontentes o tempo inteiro, nós devemos nos perguntar, será que nós estamos realmente usufruindo da provisão do pastor? Será que nós estamos nos alimentando dele? Uma outra curiosidade sobre as ovelhas é que elas sempre estão mastigando. Sempre estão remoendo alguma coisa. Então, nós também, como ovelhas, nós precisamos estar o tempo inteiro nos nutrindo da palavra de Deus. E para isso nós precisamos conhecê-la o suficiente para tê-la em nossas mentes, a fim de que ela guie a cada decisão que nós precisamos tomar na vida. Nós precisamos estar nos nutrindo da palavra de Deus, para sermos guiados por ela. E o pastor, ele nos guia por caminhos retos, santos, justos, e renova o nosso vigor sempre que nós passamos também pelo vale da sombra da morte. Ele é o Deus conosco. Observe agora os versos 3 e 4. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Todos nós, com certeza, já nos sentimos horrorizados com os pecados desse salmista. Ele se compara aqui com uma ovelha. E o seu pastor o guia nos caminhos, nas veredas da justiça. Ele tem um pastor que envia o profeta Natã, que envia castigos também para trazê-lo de volta ao caminho da justiça, ao caminho correto, em conformidade com a santidade de Deus. E nós sabemos que as ovelhas, elas são, de todos os animais, elas são as menos capazes de se defender. Elas não conseguem se defender, elas têm que seguir o pastor, elas são completamente dependentes. Mas sempre tem a ovelhinha rebelde, né, que tenta sair ali do redil. E ela sai vagueando sem a menor sagacidade de como é que ela vai voltar para o redil. Ela se perde, ela certamente vai se machucar, e o pastor tem que ir lá, trazê-la de volta, curar suas feridas, colocá-la no ombro. E é isso que um bom pastor faz. O bom pastor, ele sabe o caminho, ele não vai errar. Assim como as ovelhas, nós também não conseguimos, por nós mesmos, encontrar
o caminho da justiça e prosseguir no caminho da justiça sem o auxílio do pastor. O caminho da justiça ele tem uma porta estreita, né? Não são todos os que querem passar por ela. Mas é ela que dá acesso às veredas da vida. Aqui no verso 4, o cenário, ele muda. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Perceba que a noite chegou. Né? Tem os vales verdejantes, tem as águas tranquilas, mas tem também o vale da sombra da morte. Nem tudo são flores nesse caminho. Né? Vale é um tipo de desfiladeiro, né? Uma parede montanhosa bem alta. Não sei se vocês gostam de assistir filmes ou que tem aquelas imagens da Itália. Eu acho lindo. Geralmente tem umas montanhas enormes e um vale gigantesco, né? Umas estradas assim bem estreitinhas. E é mais ou menos assim que eu imagino esse cenário que Davi descreve aqui. Para uma ovelha passar, né, com medo de cair lá no abismo, não deve ser nada prazeroso nem fácil. E Davi imagina-se nesse cenário como uma ovelha e diz: eu não temeria mal algum. Por quê? Será que são perigos irreais? Ou será que ele é tão corajoso assim? A resposta ele dá aqui no texto, ele diz: Deus está comigo, porque Ele está comigo, por isso eu não temerei. Se eu cair nessa barreira lá embaixo e Ele me pegar morto lá embaixo, eu estarei com Ele, Ele estará comigo. É isso que interessa. Não é o caminho, mas quem está comigo. É esse o pensamento do salmista. Por isso ele não tem o que temer. Mesmo quando eu andar. A gente vai passar por caminhos difíceis na vida. Pode ser que você esteja passando agora. Nós cansamos, nós adoecemos, nós nos apertamos financeiramente. Podemos sofrer com problemas familiares, no trabalho. Sermos ameaçados, traídos, mas nós não precisamos temer. Nos entregar ao medo. Nos entregar ao desespero. Nós temos um pastor e ele está conosco. E ele está armado. A sua vara e o seu cajado nos protegem. E ele não nos abandona durante a noite. Ele está conosco e a sua promessa é de estar conosco durante toda a eternidade, até a consumação dos séculos. Nós precisamos aproveitar o vale também. Não somente as águas tranquilas, não somente os vales verdejantes, mas o vale também deve ser aproveitado por nós. Nós precisamos nos aproximar de Deus nesses momentos, não desperdiçar esses lugares perigosos, a sombra da morte, porque Deus está conosco, nos guiando, nos ensinando, nos moldando à semelhança do seu Filho, para a glória do seu nome e para o nosso bem. É no vale que se encontram as fontes de água. Não é no alto da montanha que as águas param. Mas é um lugar perigoso. E nós precisamos repousar em Deus, mesmo no vale da sombra da morte. Porque Ele está conosco. E Ele tem as armas do pastor. Ele tem uma vara, Ele tem um cajado, como armas com as quais Ele vai nos proteger. Nos proteger dos adversários e nos proteger muitas vezes de nós mesmos. A vara, ela serve tanto para afugentar inimigos como para assustar, né, a ovelha ou castigar a ovelha quando necessário, para que ela se oriente e volte ao caminho certo. O cajado, ele é maior e ele tem uma espécie de gancho que consegue puxar a ovelha quando ela se atira em lugares perigosos. E aí o pastor vai e puxa a ovelha, traz ela para o caminho certo, de volta. Isso é proteção. Mesmo que possa ser meio incômodo, né? Desconfortável esse gancho ali puxando a ovelha, mas isso é para nós graça.
a disciplina do Senhor é proteção para nós. O que seria de nós sem essas armas do pastor, que nos traz de volta sempre? Em outras versões diz: tua vara e teu cajado me confortam. É conforto. E por que Davi precisaria de proteção e consolo se ele não tivesse agitado pelo medo? Davi estava agitado pelo medo, mas ele pega o seu medo, ele pega a sua ansiedade e lança-nos sobre aquele que tem cuidado dele. Não é assim que o apóstolo Paulo também nos incentiva a fazer? Mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos nos render, nos entregar ao medo. Não porque somos fortes o bastante, mas porque Deus está conosco em todas as circunstâncias. Os adversários que nos ameaçam têm o nosso pastor para nos defender deles. O nosso pastor nos honra, não precisamos ter medo do fracasso. Não precisamos nos submeter à tristeza, ao desânimo, porque o nosso Deus, o nosso pastor, é para nós a alegria. E Ele faz o nosso cálice transbordar. A presença do Senhor é alegria e conforto para o seu povo em todo o tempo. Por fim, há um banquete preparado pelo próprio Deus para os seus. Os adversários destruídos, o povo de Deus vitorioso e o Senhor festejando conosco. O vigor vem, o descanso vem, Deus está cuidando de nós e Ele é o Deus protetor. Observe agora os 2 últimos versos. Versos 5 e 6 desse salmo. Olha o cenário montado aqui. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui nós vemos montado um cenário de festa, a vitória do povo de Deus. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. O sábio disse: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nós podemos lembrar de vários registros bíblicos do dilúvio, Sodoma e Gomorra, filisteus, assírios, babilônicos, e todas essas histórias nos diz uma coisa: Deus sempre vai vencer os seus inimigos. Acima de todas essas narrativas, nós temos o relato da ressurreição de Cristo, em que o nosso Deus, Ele triunfa sobre a morte, sobre o diabo e sobre as suas forças. Nós vemos a continuação da vitória da igreja no livro de Atos. E, é claro, a grande visão final da vitória da igreja no livro de Apocalipse. Sabemos o que aconteceu ao longo de toda a história da igreja com qualquer um que se levantou contra a igreja do Senhor. Nós conhecemos as histórias dos mártires cristãos da igreja primitiva, que foram fiéis à perseguição. Todos esses relatos não estão nas Escrituras e não acontecem na história por acaso. O nosso Deus, Ele nos faz compreender o sentido disso. E está aqui revelada poeticamente no Salmo de Davi. Deus governa sobre tudo e os poderes do mal não estão fora do seu alcance. Os adversários da igreja não são agentes livres. Eles também estão sob a soberania e o controle de Deus. Nós olhamos para os ímpios e eles parecem prosperar, eles parecem ganhar aceitação. Eles se colocam como justos, como corretos, eles parecem até pregar o amor. Mas algo sobre o pecado terrível é que ele cega o entendimento.
Ele cega a percepção para a verdade. E eles acham que a sua pompa e a sua glória vão durar para sempre. Mas tudo isso é temporário. O nosso Deus reina. Tremam as nações. Nas palavras de Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra? Sim, ele fará. O Senhor virá e todos os seus inimigos serão derrotados e lançados no tormento eterno perante a face do Senhor. E nós, as suas ovelhas, estaremos festejando enquanto os inimigos verão, assistirão à vitória do povo de Deus. Se você é ovelha do pastor, saiba que mesmo que o inferno fosse deixado solto, você está sob a guarda, sob a proteção do Deus que cumpre a aliança que fez com você. Você vai festejar e os inimigos vão perecer. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A festa continua. Nos tempos antigos era um costume nas festas, sempre o anfitrião receber os convidados com um óleo. Ele perfumava os seus convidados. E o cálice transbordando significava satisfação completa, né? Uma alegria que transbordava, que não tinha fim, que não tinha pouco, mas tinha muito, a ponto de transbordar. Esse é o banquete farto que Deus preparou para nós em sua presença. O tempo conta ao nosso favor. Nós estamos caminhando para a eternidade com Cristo, enquanto os inimigos caminham para o tormento eterno. O tempo conta ao nosso favor. São muitos os presentes de Deus para nós. E se você tem medo, perceba aqui no verso 5. O salmista diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Um dos presentes que Deus tem para nós, mais um deles, são seguranças. Cães de guarda. O nome deles, bondade e fidelidade. Deuteronômio 28:2 diz que todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus. O pastor, ele vai à frente, nos guiando, nos orientando. Nós o seguimos. E quem nos persegue, bondade e fidelidade. Nós precisamos receber esses presentes com alegria. Certamente eles são maravilhosos, mas tem melhor. Certamente a melhor dádiva de Deus para nós é Ele mesmo. Melhor do que todos esses presentes, o próprio pastor, a presença do pastor, o sacrifício do pastor. Esse salmo nos mostra que em meio ao mundo hostil que nós vivemos, durante essa peregrinação até a eternidade, Ele é o nosso pastor que nos guia, que nos protege, que nos guarda durante a nossa caminhada e ainda nos permite descansar, mesmo em meio a essa peregrinação. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa vitória, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele é o nosso provedor. Ele é aquele que nos enche de alegria até no vale da sombra da morte. Até que cheguemos ao destino eterno que Ele preparou para nós. O banquete eterno, perfeito, de alegria plena em Sua presença. Onde viveremos a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Nós não caminhamos para o acaso. Nós não caminhamos para o fim, nós caminhamos para a eternidade com Deus. A sepultura não é o nosso lugar eterno. O paraíso é o nosso lugar eterno. A casa do Pai é o nosso lugar. Aqueles que não são guiados pelo pastor, eles fazem da sua vida o aqui e o agora,
E todas as suas vontades têm que ser realizadas no aqui e no agora. E eles esperam uma redenção no aqui e no agora. Eles esperam a felicidade plena. Eles esperam tudo aquilo que eles não vão ter, porque essa é uma ilusão tola. E mesmo se isso fosse possível, isso seria tão pouco comparado com a eternidade. A nossa vida aqui é um vapor. Como eles pensam pequeno, porque não são guiados pelo pastor. Mas o nosso pastor nos guia para a eternidade. Uma eternidade sem dor, sem sofrimento. Uma eternidade em que Ele estará conosco e será a nossa alegria plena. E mesmo em nossa peregrinação, Ele também está conosco, nos conduzindo ao lugar que Ele preparou para nós. Nós sabemos que a hostilidade dos ímpios contra os cristãos já tem um fim revelado. Eles verão o banquete preparado por Deus para as suas ovelhas, que serão ungidas com óleo de alegria em um símbolo de honra. Uau! Qual é o desejo de Davi ao meditar, ao escrever sobre isso? Ele diz no final: eu quero estar na casa do Senhor enquanto eu viver. Eu quero adorar a Deus, eu quero servi-lo, eu quero viver para Ele de modo completo. E por que ele deseja tão intensamente as disciplinas espirituais? Por que ele deseja estar reunido com os seus irmãos para adorar a Deus? Certamente porque isso lhe faz meditar sobre o que ele tanto almeja, sobre a eternidade, a vida celestial que ele tanto anseia. Estar em comunhão com os irmãos, adorando a Deus em comunidade, é como um prelúdio da atmosfera celestial que nós iremos viver. Lembram do concurso de locutores? O Senhor que conhecia o pastor do Salmo nos leva também a uma reflexão. Será que nós nos acostumamos tanto com o Evangelho? Será que nós nos acostumamos tanto com esses momentos? Com a leitura bíblica, com a oração, com a comunhão dos santos, com esses meios de graça que o Senhor nos concedeu, com a Santa Ceia? Será que nós nos sentimos muitas vezes tão apáticos, frios, indiferentes? Nós conhecemos o pastor. Nós precisamos que Ele toque novamente o nosso coração. Nós precisamos que Ele renove em nós o amor por Ele, o amor por Sua palavra, o amor pelos presentes que Ele nos deu. E acima de tudo por Seu Filho que se deu por nós, que se entregou totalmente, para que o nosso desejo possa ser o mesmo do salmista. Cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Nós nascemos, nós fomos criados com um anseio por transcendência. E onde será que nós temos tentado matar essa nossa sede? Será que nós não conseguimos mais enxergar a glória na palavra do pastor, na companhia do pastor? Ele é o Deus pastor, o Deus conosco, o Deus protetor. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Que como Davi, o nosso desejo seja nos entregar totalmente. Porque o próprio Deus se entregou por nós. E nessa noite nós iremos experimentar mais uma vez um memorial do seu corpo, do seu sangue, do banquete que um dia nós seremos servidos por Ele. Estaremos com Ele participando desse banquete. Aqui é um memorial. Que nós possamos usufruir cada momento. Nele nós temos tudo. Ele é o nosso tudo. Ele cuida de nós. Que possamos essa semana, em cada desafio que nós iremos ter, amados, sabermos, dizermos para nós mesmos, dizermos para a nossa alma: tu tens um pastor, ele cuida de você,
Ele conhece cada fio de cabelo, Ele sabe quantos são. Ele conhece tudo e Ele controla absolutamente tudo em nossas vidas. Feche seus olhos. Ó Deus Altíssimo, glorioso, meditar em Tua infinita serenidade me alegra, porque estou cansado e confuso, atribulado e aflito, mas Tu estás sempre em paz perfeita. Não há temor ou cuidado de que Teus desígnios não se cumpram. Eles se erguem prontos como colinas eternas. Teu poder não encontra restrições. Tua bondade não tem limite. No que Tu ordenas não há confusão. E minhas derrotas são Tuas vitórias. O Senhor Deus reina onipotente. Venho a Ti como um pecador, com cuidados e tristezas. Deixa toda preocupação completamente em Ti. Para cada pecado peço o precioso sangue de Cristo. Reaviva uma espiritualidade profunda em nossos corações. Permita-nos viver perto do grande pastor, ouvir a sua voz, conhecer seu timbre, seguir seu chamado. Que as decepções me façam perseverar na verdade. E o dano me ajude a andar no poder do Espírito. Dá-me uma fé intensa nas verdades eternas, ardendo em mim ao experimentar as que conheço. Nunca me deixe estar envergonhado das verdades do Evangelho. Que eu possa suportar sua repreensão, defendê-las, ver Jesus como sua essência, conhecer nelas o poder do Espírito. Senhor, ajuda-me porque sou frequentemente morno e frio. A incredulidade arruína minha confiança. O pecado me faz esquecer de Ti. Faz que as ervas daninhas que nascem em minha alma sejam cortadas pela raiz. Faz-me saber que só vivo verdadeiramente quando vivo para Ti. De outro modo, tudo é insignificante. Somente a Tua presença pode fazer-me santo, devoto, forte e feliz. Sustém-nos, Deus gracioso. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu povo. Eu agradeço a oportunidade. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, declare. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.